Boa noite, Uyama. Boa noite. Quando eu acabar uma ferinha aqui, eu vou pedir ao nosso irmão Uyama para fazer a prece inicial. Tá bom? Eu volto já. Olha, não se preocupe. Pessoal, boa noite. É uma satisfação estar encontrando aqui corações tão caros na lida com a doutrina espírita, no trabalho de estudo, de formação, de estar participando dessa programação da noite de hoje da Casa Gotas de Luz, em Souza, com a reflexão à luz da doutrina espírita sobre pandemias, o que o livro dos espíritos e a codificação espírita tem a dizer sobre pandemias, flagelos naturais, refletir um pouco nessa direção. Vamos começar em função do adiantado da hora, e o pessoal vai chegando e vai se encontrando aqui conosco, permanecendo nesse trabalho de formação. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas, e vamos à nossa oração inicial da noite de hoje. Acomodemo-nos em uma boa posição, em função do fluxo de energia dos nossos corpos, abraçados, irradiados pelo Espírito que somos, e levando à mente a doce imagem do Mestre Jesus. Assim, digamos: Mestre amado Jesus, nós que aqui nos encontramos, sedentos do pão espiritual, que podemos acessar nesses breves instantes de reflexão, por intermédio da Tua doutrina luz, te agradecemos o encontro, a irmanação dos nossos anjos da guarda, a irmanação sob proteção dos mentores espirituais da Casa Gotas de Luz, da Casa O Reencontro, o Lar dos Idosos, e nessa corrente de vibrações que nós, simpatizantes da doutrina, estudiosos da doutrina, espíritas, já de uma data, de muitos esforços, aqui irmanados todos nós, te agradecemos esse instante de alimento espiritual. Sê conosco, Mestre Jesus, ao longo desse tempo de reflexão, alimentando-nos e amparando-nos, fortalecendo-nos em entendimento, para que nós consigamos apreender melhor a proteção da Tua espiritualidade amiga, que nos assessora nesse instante, alimentando-nos e realinhando-nos espiritualmente. Gratidão por esse momento. Sê conosco. Tu e a Tua espiritualidade, Teus obreiros e obreiras da vida eterna, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Então, Janaína, vamos começar. Tudo bem? Tudo bem, Uyama? Então, bom, mais uma vez, boa noite. Nós do Núcleo Espírita Gotas de Luz agradecemos muito todo o pessoal do Reencontro, a você, Uyama, e a todos os nossos irmãos de Cajazeiras, né? Hoje vão ter a presença dos nossos irmãos lá de Pombal, e também lá de Catolé do Rocha, né, com os dois centros, que vão estar aqui com a gente assistindo também. Né? E todos os nossos irmãos aí do Gotas de Luz, nossos outros irmãos aí que já estão assistindo já a nossa quinta live, né? Ficamos contentes, né, em começar mais uma live, né? Hoje o tema será a pandemia na perspectiva espírita, né, com o nosso irmão aqui, o Uyama de Jesus Freitas, do Centro Espírita lá dos Idosos do Reencontro, né, de Cajazeiras. Eu acredito que vai dar tempo da gente fazer o exórdio bem rapidinho, para não tomar muito tempo do Uyama. O exórdio é um desafio, que é o capítulo 147 do livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier, né, ditado por Emmanuel. Agradecemos aí a presença, como eu falei também, do Centro Espírita Nova Luz de Pombal, da Comunhão Espírita Cristã Trabalhadores da Última Hora também de Catolé, e todos os nossos irmãos aí de Cajazeiras, de Souza, de todos por aí afora que estão participando da nossa live. Então, eu vou ler aqui o exórdio para começarmos as atividades de hoje. O capítulo 147, um desafio. E agora, por que te detens? Atos,
capítulo 22, versículo 16. Relatando à multidão sua inesquecível experiência às portas de Damasco, o apóstolo dos gentios conta que, em face da perplexidade que o defrontara, perguntou-lhe: Ananias, em advertência fraterna, e agora, por que te detens? A interrogação merece imediata por todos os que já receberam convites, apelos, dávidas ou socorros do plano espiritual. Inumeráveis beneficiários do Evangelho prendem-se a obstáculos de toda sorte na província nebulosa da queixa. Se felicitados pela luz da fé, lastimam não haver conhecido a verdade na juventude ou nos dias de abastança. Contudo, na idade madura e na dificuldade material, sustentam as mesmas tendências inferiores que lhes marcavam as atitudes nos círculos da ignorância. Nas palavras, exteriorizam sempre grande boa vontade. Entretanto, quando chamados ao serviço ativo, queixam-se imediatamente da falta de dinheiro, de saúde, de tempo e de forças. São operários contraditórios, que ao tempo do equilíbrio orgânico exigem repouso e, na época da enfermidade corporal, alegam saudades do serviço. É indispensável combater essas expressões destrutivas da personalidade. Em qualquer posição e em qualquer tempo, estamos cercados pelas possibilidades de serviço com o Salvador. E, para todos nós que recebemos as dávidas divinas de 1000 modos diversos, foi pronunciado o sublime desafio. E agora, por que te detens? Essa mensagem ela está bem relacionada com o nosso tema de hoje, né, Wilma? Porque o chamado já nos foi dado, né? Sejamos nós aqui ouvintes espíritas, evangélicos, católicos, não importa o segmento religioso. Mas o que nos faz parar? Né? O que nos detém? Né? Como trabalhadores espíritas, como irmãos da Igreja Católica, irmãos da Igreja Evangélica, os nossos irmãos da Umbanda, do Candomblé, enfim, todos aqueles que têm algum segmento, algum compromisso, né? Nessa passagem, Ananias, naquele livro de Paulo Estevam, adverte Paulo, né? Porque ele já estava naquele primeiro sentimento de tristeza, né? De que as coisas não estavam dando certo. Mas e nós, no nosso dia a dia, né? Será que nós estamos realmente fazendo o que é para ser feito? E no tema de hoje, né, que vamos falar sobre a pandemia, né, onde supostamente uma boa parte das pessoas estão em casa, né? Será que estão dando atenção à sua família como deveria, né? Como antes se dava desculpa de não ter tempo? Será que eu estou lendo meus livros espíritas, a minha Bíblia, enfim, estou exercendo a caridade com o meu próximo? Porque sempre, com o passar do tempo, as desculpas elas vão só aumentando, né? Só mudam-se as desculpas. Mas nessa passagem é bem explícita que nós, como trabalhadores da última hora, temos que exercer o nosso papel, né? E realmente trabalhar para a caridade e para Jesus, né? Eu acredito que com esse assunto da pandemia, nosso irmão Yama vai detalhar mais. Um abraço aí, Jean. Jean vai ser o próximo, viu, Yama? Vai participar também aqui da nossa live. Então, deixando essa reflexão para todos vocês, poder dar a palavra aqui para o nosso irmão, o Yama, para tratar do tema a pandemia na perspectiva espírita. Fica à vontade, Yama. Muito obrigado, muito obrigado. E essas doces palavras que a Janaína nos traz, inspiradas pelo Emmanuel, tem um trecho fortíssimo que diz assim: em qualquer posição e em qualquer tempo, estamos cercados de possibilidades de serviço com o Salvador.
Então veja que o Emmanuel não nos diz assim: você tem todas as possibilidades de serviço, mesmo que você esteja sozinha em casa com 2 filhos, mesmo que o tempo esteja urgindo, mesmo que você esteja doente, as possibilidades estão aí para o serviço. Aí o Emmanuel não diz assim. O Emmanuel escolhe as palavras com uma maestria profundíssima. O Emmanuel não escolhe nenhuma palavra por simples recurso estilístico. Há uma profundidade e uma perfeição em cada palavra que o Emmanuel escolhe. Ele diz assim: você está sempre a todo momento cercado das possibilidades de serviço com o Salvador. Porque nós não podemos estarmos desamparados, fora do fluido cósmico universal, fora desse fluido que nos ampara e que é a mente de Deus, mergulhados dentro da graça, da presença, da mente, do alcance do Cristo. Há um salmo lindo que diz assim: para onde irei, Davi, no alto de uma inspiração profunda, diz: para onde irei, para onde fugirei? Se subo ao céu, se me prostro no abismo, eu te encontro lá. Estás no alto da montanha verdejante, nos confins da terra, no meio do mar, aonde eu me prostrar, lá eu te encontro. Lá tu estás, em meu amparo. Então, nós estamos sempre a todo momento, sem dúvida nenhuma, com Jesus, inspirando-nos, tornando o nosso jugo mais leve para que a gente consiga ser mais e melhor. Aproveitar as oportunidades, não é? Que linda lição de exórdio você nos traz, Janaína. Que linda lição. Pessoal, vamos ao tema. Vocês podem, ao longo desses 40 minutos de reflexão, ir fazendo questões aqui. A Janaína vai tomando conta de algumas delas, para que a gente possa comentar aqui. Fiquem muito à vontade. Pessoal, inicialmente, pandemia vem de 2 vocábulos gregos: pan, que significa tudo, todos, e demos, que significa povo, gente, lugares, pessoas. Etimologicamente, pandemia quer dizer algo que acomete todos ao mesmo tempo e em todo lugar. Então, pandemia, para quem ainda não tinha referencializado a semântica do termo, é exatamente isso. É algo que acomete todo mundo ao mesmo tempo e em todo lugar. A raça humana sobre a Terra não é estranha às pandemias. Apesar de ser a primeira pandemia na história da humanidade que a quarentena é adotada como um recurso básico, global, planetário, de estreitamento, de reserva, como um protocolo de conduta de enfrentamento. E isso nos diz várias coisas, mas 2 em especial, que os atos mais refinados e profundos estão quase sempre nas medidas mais simples. Não é? Jesus queria ensinar algo que atravessasse os tempos. Aí Jesus apresentava uma parábola, algo que aparentemente é tão simples, que conta uma história, uma história análoga, e que traz tantos profundos e atemporais ensinamentos, em extensão e em profundidade. Então essa é uma questão. A primeira coisa é quando nós precisamos olhar para a prudência, para a simplicidade, como formas refinadas de lapidação dos espíritos que somos. Não está em algo muito complicado, não está em algo para além das nossas forças. O Chico dizia que Jesus não nos pediu nada muito difícil, não pediu para que nós escalássemos o Everest. Ele nos pedia algo que, a nosso bem, não era tão difícil de dar conta. Se nós superássemos orgulho, egoísmo, ignorância, vaidade, falta de amor ao próximo e a si, a gente vai perceber que as medidas elas são relativamente, inicialmente, simples. Por misericórdia de Deus, não é nada muito complexo que nos é posto como uma medida de cautela, de protocolo, no plano global, frente a essa pandemia. Mas, enfim, a raça humana atravessou algumas. Quais delas? Por exemplo, a lepra,
a peste negra, a peste bubônica, a gripe espanhola, o cólera, a gripe aviária, o H1N1, a gripe suína, o influenza e o Covid-19. Então, a raça humana ela está, uma vez ou outra, acometida de uma epidemia, de uma pandemia, de algo que lhe chama ao recolhimento. Eu queria, antes de entrar mais especificamente nessa pandemia de agora, lembrar de um anjo da morte, que para nós é muito significativo. O anjo da morte da 10ª praga do Egito, por ocasião da libertação do povo de Israel do jugo de 430 anos. Houve um anjo da morte que rompeu o Egito e as terras de administração do faraó. Esse anjo da morte, como a 10ª praga, saiu liquidando a vida dos primogênitos em todas as casas que não tinham sangue do cordeiro. Aquele anjo da morte do Egito, por ocasião da instituição da Páscoa para o povo de Deus, representa libertação. Libertação para ambos os lados. Libertação para o lado do faraó, da sua condição de opressor, de aprisionador, de sufocador daquele povo que seria a nação sacerdotal para o mundo, a libertação da condição de opressão. É interessante que o Paulo Freire diz uma coisa linda, ele diz, olha, o opressor ele só consegue se libertar da sua condição de oprimir pelo oprimido. O opressor jamais pode libertar o oprimido, mesmo que ele queira. É o oprimido que liberta o opressor da sua condição de oprimir. Isso está num livro lindo chamado Pedagogia do Oprimido. E é muito interessante isso. Por exemplo, alguns casais que vivem uma vida junto, numa união matrimonial, que infelizmente um dia chega a não dar certo, há possibilidades de um ou outro passar anos com o companheiro, que agora é ex, no coração, numa dependência profunda de mágoa, de amargura, de cobrança, de amor doentio, de vinculação. Então, o máximo que uma pessoa pode dar para outra é a emancipação, é dizer, puxa vida, Maria, eu te oprimo tanto, eu te massacro tanto, eu sou uma pessoa tão ruim na tua vida, eu acho que você não merece essa relação comigo. Está aqui a tua carta de divórcio, vai embora, vai viver a tua vida, vai cuidar de ti. Eu não consigo cuidar nem de mim e nem de ti. Eu sou um péssimo companheiro para você. E ainda assim aquela pessoa passar anos vinculada na profundidade do seu íntimo, na dependência daquela relação. Então, o opressor que emancipou o oprimido não libertou o oprimido, porque libertação e consciência é uma porta que só consegue ser aberta pelo lado de dentro. Eu jamais posso conscientizar alguém. Eu jamais posso libertar alguém. Porque tanto a liberdade quanto a consciência, elas só podem ser mobilizadas pelo lado de dentro para fora. Apenas o oprimido se liberta. O opressor jamais, nem que ele queira, ele consegue libertar o oprimido. Alguns povos, algumas pessoas no povo de Israel, que saiu de Israel por ocasião daquele anjo da morte, não aceitou a libertação, dizia para Moisés. Moisés, lá no Egito que éramos felizes, lá tínhamos as cebolas podres da mesa do faraó, lá nós comíamos, lá tinha carne, lá nós trabalhávamos, éramos escravos, mas lá nós tinha água para beber. Aqui nós não temos sequer água para beber. Então, as pessoas estavam emancipadas do jugo, retiradas da condição de escravas, mas ainda profundamente amarguradas, ingratas, cobrando Moisés do fato de estarem sob o sol causticante do deserto. Então veja como a libertação ela não é pura e simplesmente instaurada por ocasião da emancipação, por ocasião do deixar ir, por ocasião do desvincular-se. Ela é algo que se trabalha por dentro. Então aquele anjo da morte para o povo do Egito falou de uma libertação para os egípcios,
da situação de opressor e falou de uma libertação para o povo de Israel. Esse anjo da morte, chamado Covid-19, também nos traz uma lição de libertação. Ele também nos traz uma lição de profunda reflexão das nossas condições. Muito rapidamente, como é que nós estávamos aqui antes do Covid vir ao mundo? Porque nós moramos dentro de um ser vivo. O planeta Terra é um ser vivo, é um ser... Tem um livro lindo de um físico indiano chamado Ami Goswami, que chama-se Universo Autoconsciente. Ele fala como o universo ele é autoconsciente, tem uma consciência imanente no universo, para o seu funcionamento, para a sua harmonia e tal, enfim. E o planeta Terra, ele como um ser vivo que ele tem uma consciência natural de funcionamento, que o mantém existindo a partir de um equilíbrio que ele precisa para a sua condição de existir. Nós vivemos dentro de um ser vivo. Então veja que nós, de algum modo, estávamos a ser, e ainda não deixamos de ser, o vírus do planeta, que é um ser vivo no qual nós estamos vivendo dentro dele. Nós éramos os vírus do planeta e não deixamos, de algum modo, ainda de ser. Como é que a gente estava antes? Nunca, nunca, na história da humanidade, nós fomos tão consumistas. Nós estávamos numa escalada de consumo mordaz, atroz. Mundial, né, William? Demais. Mundial. Nós nunca trabalhamos tanto por tão pouco. Nós estávamos no ritmo de trabalho elétrico, desumano. Nós estávamos numa exponencialização de trabalho que nos retirava de casa, do recolhimento interno, da relação de amor, do exercício do ato de amar as pessoas que nos são caras. Nós estávamos num processo de desumanização profunda. Nós estávamos, por exemplo, antes do Covid-19, menos de 1% da população mundial dominava um pouco mais da metade da riqueza em todo o planeta. E isso já é trágico pelo dado. Mas o problema maior disso é que havia e há um mecanismo estrutural de concentração de renda que nunca foi tão voraz. Cada vez mais, menos gente tinha mais e mais gente tinha menos. Além de nós estarmos num processo de concentração de renda profunda, há um mecanismo de transferência de renda e de esvaziamento de renda que nunca tinha tido o nível, os índices, tal qual estava antes do Covid-19. Nós, antes do Covid-19, nunca tinha ouvido falar, por exemplo, da defesa da tortura, da tentativa feia, delicada, incongruente de tentar justificar a tortura pelos evangelhos. Pelos evangelhos. Jesus foi crucificado em meio a uma sessão de tortura e havia ali quem fazia um exercício para dizer que uns mereciam a tortura, outros não, e era preciso sim matar, comprar arma, estocar munição, enfim, nós somos um dos 5 países piores do planeta em matéria de desigualdade social. E num país tão desigual como o nosso, nunca se falou tanto de redução ainda mais do Estado. Como é que a gente consegue e aceita uma redução do Estado, doem que doer, haja o que houver, numa estrutura de desigualdade profunda, como padece o nosso país? Nós nunca cuidamos tão mal dos nossos velhos. Os nossos idosos nunca tiveram tanto distanciamento, tanta invisibilidade, tanta moral ausente da parte daqueles que mais lhes são caros. Boa, Jean, eu já chego lá. Muito obrigado, Jean. Então, verdade. Nós estávamos num processo de desumanização profunda. E eu quero fazer um salto dessa condição
que nós nos encontrávamos, nós nunca tivemos tão ausente da compreensão de que tudo isso eu falo antes do Covid-19. Daqui a pouco eu chego nesse indicativo que o Jean nos traz, que agora nós nunca vimos tanto a ação de amor juntas, reunidas, em movimento, como nos dias atuais. Eu já chego lá. Antes do Covid-19, nós nunca estivemos tão distantes da compreensão de que nós existimos no mesmo planeta. Eu me lembro de uma queimada atroz que teve na Amazônia, tão grande, que São Paulo amanheceu embaixo de uma espessa nuvem de fumaça. E aí as pessoas diziam, olha, essa fumaça vem da Amazônia. E aí havia plantão no jornal, notícias, pesquisadores dizendo que era impossível, pesquisadores dizendo em jornais televisivos que era impossível aquela fumaça vir da Amazônia. E seguiram a fumaça por imagem de satélites e chegou-se na Amazônia. De repente se entendeu que nós vivíamos no mesmo planeta. O Tiago nos lembra uma outra condição aqui. A competitividade nunca tinha sido, na história da humanidade, tão desumana, tão alta. Nunca tinha se falado tanto de meritocracia. Meritocracia era uma palavra que rondava as discussões e tentava se naturalizar. No meio dessa questão da competitividade, da meritocracia, nós começávamos a ver um discurso de aceitação de que o caos na saúde pública era comum, natural que existisse. Não tinha o que fazer com a saúde pública. Rapidamente descobriu que é preciso e como se fazer com a saúde pública e quais os caminhos para se cuidar da saúde pública. Havia uma naturalização, uma tentativa discursiva de naturalização de uma aceitação da população da precariedade da saúde pública, porque não tinha o que se fazer com ela. Então, nós estávamos em um processo de desumanização atroz, terrível, vivendo como um vírus de nós mesmos e do planeta. Então, eis que veio um irmão duro, um anjo da morte, tal qual existiu no tempo do faraó, que acometeu toda a humanidade novamente, nos chamando a uma recolha íntima de atenção para nós mesmos e de lembrança daquilo que nos constitui na essência do que realmente somos. A questão 741 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta para os benfeitores se pode o homem, dado ao homem o direito de conjurar os flagelos que os afligem. Conjurar é se revoltar, é maldizer, é não aceitar, é se pôr contra, é blasfemar esses flagelos que nos acometem. Aí a espiritualidade diz uma coisa linda, ela diz que os flagelos são algo que acontece da lei natural, em função da reestruturação do homem em relação aos seus exames de consciência necessários, em função do realinhamento de mentes, corações e espíritos. E aí o Covid-19, tal qual o anjo da morte do faraó no Egito, representa para nós uma libertação, um tempo de suspensão, de recolhimento, de reflexão das nossas ações e de manifestação daquilo que nos constitui enquanto espírito que somos, seres de luz, seres de amor, de fonte, de uma energia que nos alimenta, ligada à essência que nos caracteriza, a imagem e semelhança da nossa fonte, do nosso Deus, do nosso Pai. Então nos lembra que na fisiologia da alma que somos, existe luz, amor, humildade, obediência enquanto filhos, paciência, resignação, exame de consciência, humanidade. Porque nós fomos chamados, a espécie humana, para humanizarmos-nos,
E humanizar é exercitar as forças do amor, de aprender a amar. E a gente não consegue evoluir sem a capacidade, sem o ato de amar. É pelo cuidado, é pelo amor que a gente é obrigado a renunciar. Se vê na necessidade de refrear as nossas pulsões, de controlar os nossos instintos, de olhar o outro como parte de nós, como irmão da mesma família, filhos do mesmo pai, reunidos em um mesmo espírito, em relação à lei, em relação aos fins da existência. Então esse convite chega como uma referência de recolhimento e libertação. É um duro irmão que acomete o mundo. Mas veja como é um duro irmão que nos chega, Jean, pela misericórdia do Pai. Porque nós não pagamos. A grande diferença entre expiação e karma. Nós espíritas não acreditamos em karma. Nós não temos a nossa codificação espírita karma. A espiritualidade não trabalhou conosco na acepção de karma. Os hindus acreditam em karma e trabalham nessa linha, nós não. Qual é a diferença entre karma e expiação? O karma, as pessoas pagam literalmente aquilo que devem. Pagam literalmente aquilo que acumularam para expiar. E, às vezes, numa condição até anterior àquela que se encontrava moralmente. Não de estrutura didática, pedagógica, para que viva melhor as condições da sua autorrealização, mas em condição de constituição física, de constituição moral, de constituição da espécie. Em síntese, o karma se paga absolutamente tudo que se deve. Ou numa encarnação, ou numa sucessão de encarnações. Na expiação, não. Na expiação, nós sempre temos o fator misericórdia. Nós nunca pagamos aquilo que exatamente devemos. Nós sempre pagamos uma parte ínfima do que devemos por necessidade pedagógica, por necessidade de consciencialização que Deus nos presenteia como um bom pai que é. Porque não existe amor sem justiça, não existe justiça sem amor, e não existe amor e justiça sem caridade. Não existe caridade sem justiça e sem amor. São três eixos de uma mesma lei. A antepenúltima lei moral. A lei de amor, justiça e caridade. Não são três leis. É uma única lei. Então veja que não dá para entender caridade sem amor e sem justiça. Então, Jesus é só o administrador de tudo isso. Jesus não é Deus. É o nosso irmão mais velho, é um Cristo. É um ser crístico, o tipo mais perfeito que Deus deu ao homem para servir de guia e modelo. Jesus nunca pediu adoração a si, em lugar nenhum. Jesus não é Deus. Apesar de ser essa força crística que cuida do planeta. Uma referência de perfeição a todos nós. Mas Deus é Deus e Jesus é Jesus. Um dos Cristos que ajudou na configuração da Terra. Então veja que quando nós chegamos a expiar, a vir numa programação espiritual, pela misericórdia do Pai, de Deus, nós pagamos uma parte do que nós devemos. Tiago, essa o item 7. O Tiago está nos lembrando que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Esse é o item 7 do capítulo 9, do Evangelho segundo o Espiritismo, que é sobre paciência. E é uma coisa linda, uma coisa linda. A gente pode entrar nessa questão daqui a pouquinho. Então, a expiação, nós nunca pagamos tudo que devemos. Sempre pagamos com um quanto de misericórdia muito alto em relação ao montante da nossa expiação. Sempre pagamos a menor parte, por uma necessidade pedagógica de consciencialização para o adiantamento dos espíritos que somos. Então, a grande diferença entre expiação e karma é essa, a misericórdia divina, que existe na expiação
da codificação espírita e que o karma não conta. Tá bom? Então, e a expiação vem da consciência, né, William? Expiação a nossa consciência também. Expiação vem da necessidade de evolução moral e de justificação e de reparação daquilo que nós devemos a nós e a outros. A expiação vem da necessidade de reparação. Sem a reparação, não há a redignificação da consciência. Por exemplo, digamos que eu faça um grande mal para Janaína. Aí a Janaína diz assim: não, Yama, tudo bem, eu entendi que você estava a teu tempo, com as tuas condições, eu te perdoo. E aí eu recebo o perdão da Janaína. Aquele perdão, para mim, ele me suaviza o fardo da minha continuidade na jornada. Mas aquele perdão serve muito mais, todo perdão serve muito mais para quem dá do que para quem recebe. Quem recebe suaviza o peso da continuidade na jornada na direção da reparação. Não é porque eu recebi o perdão da Janaína que eu estou repurificado, que eu estou reparado, que eu estou isento de culpa. Não. Culpa não, de responsabilidade, me perdoem. Eu não estou isento da responsabilidade, eu não paguei, eu não expiei com o perdão que eu recebi da Janaína. O perdão da Janaína serviu sobremaneira para ela, curou ela. Curou ela. A mim não. Eu preciso reparar num processo de expiação, de justificação, de compreensão, de renúncia, de evolução, de reparação, para que eu redignifique a minha consciência. Me alivia o jugo do caminhar, mas não me cura o perdão dela. Cura a ela. A minha cura vem pelo meu processo de reparação para com esse erro, para com a minha conduta moral que incidiu nesse agravo para com ela. Entendido? Então, a expiação é esse processo de reparação da consciência em formação, em consolidação, em evolução. Tá bom? Porque também nesse exemplo, né, William, que você colocou, no caso do exemplo hipotético, eu tiver te perdoado, mas talvez você ainda não sinta essa necessidade do perdão, né? E tem o fato também de você se arrepender e sentir o perdão, que são dois aspectos diferentes. De qualquer forma, vai haver uma expiação, só que dependendo do seu grau evolutivo, essa expiação vai ser um pouco maior ou menor, né? O mais leve, vamos dizer assim, né? O jugo vai ser mais leve. Sim, perfeito, Janaína. A expiação só acontece quando eu reparo. Quando eu reparo. No perdão que eu recebi da Janaína, a cura foi, sobretudo, para a Janaína, não é? Isso. Foi para eu não expiei. Quando eu recebi o perdão da Janaína, eu não expiei. A Janaína, sim. Eu não. Não é? Isso. Eu só respirei um pouco mais aliviado da culpa, da responsabilidade, do remorso, do nível de consciência, um pouco mais aliviado para continuar minha jornada evolutiva, expiando, reparando, ou para Janaína ou para outrem, em situações semelhantes, no processo de redignificação da minha consciência. Mas vamos seguir. Veja que das pandemias, nós sempre, geralmente, se nós soubermos aproveitar a lição, nós saímos melhor. Muito bem, Glênio. O Glênio está nos lembrando da tríade da codificação para o processo de dignificação da consciência, que acontece com arrependimento, não está nada expiado, com a expiação, depois da expiação não está nada expiado, aí vem a reparação. A expiação ela só se fecha com a reparação daquele mal, não é? Com a reparação daquele mal. Enfim, pois bem, então nós sempre saímos melhor, sempre, pelo menos até hoje, nós saímos de todas as, no geral,
de todas as pandemias que acometeram a humanidade, nós saímos melhor. Por exemplo, não que nós possamos sair melhor dessa agora, nós sairemos melhor, mas com um processo de firmeza de propósito, equilíbrio, seriedade no exame de consciência que nós precisamos envidar, de avaliação das nossas condições. Nós não podemos voltar para a normalidade, não há normalidade para a qual nós possamos voltar, não há, porque foi de onde nós estávamos que nós incorremos no anjo da morte, em um segundo anjo da morte que acometeu o planeta. Então, tomara que isso passe para voltar tudo ao normal. Não, não. Se não existe normalidade para a qual voltar. Foi porque nós estávamos a viver o que estávamos a viver que nós incidimos no Covid, não é? Em um vírus que acometeu para que nós aprendêssemos uma lição. E ele não sai até que nós aprendamos essa lição. Ele não vai embora até que nós aprendamos essa lição. Então, em Tiago 4, versículo 3, Tiago diz uma coisa interessante, diz assim, olha, vós pedis e não obtens aquilo que pedes, porque pedis como crianças. Pedis de modo frívolo, fortuito. É interessante que se Deus quisesse nos fulminar, Deus quisesse nos aniquilar, Deus nos daria tudo o que nós pedimos a Ele. Se nós recebêssemos tudo o que nós pedimos para Deus, a gente seria aniquilado em muito pouco tempo. Porque nós não sabemos ainda pedir. Porque a gente senta, dobra o joelho, às vezes diz assim, Senhor, acaba com tudo isso, eu já estou ficando depressivo, isso está me agoniando, já está me dando, eu já sinto febre, dificuldade de respirar, já estou sentindo uma agonia profunda na alma, acaba com tudo isso, leva esse vírus embora. Deus não pode levar esse vírus embora, né? Uma vez, está no livro Lindos Casos de Chico, uma trabalhadora da casa espírita, chegou para o Chico e disse assim, Chico, eu sinto que tenho um ente querido meu, que tornou-se um desafeto e me obsedia. Ele me cobra coisas com muita veemência e com muita convicção que eu não me lembro de dever. Eu não posso não conhecê-lo, só que eu não lembro dele. Chico, tira de mim esse espírito, deixa esse espírito aqui. Aí o Chico disse assim, não, minha irmã, pelo amor de Deus, eu não posso tirar esse espírito de perto de você. Porque com o nível de consciência que ele está, no mínimo, ele vai procurar uma outra pessoa para obsediar, para aniquilar, para tentar destruir, por mais que ele não consiga. E se ele for, como você está dizendo, um espírito comum à tua jornada de vida, é você que tem que libertá-lo. Ele é responsabilidade sua. E ele não melhora no seu plano de consciência se você não melhorar. Se ele não vê em ti a melhora que ele precisa. Dizer, poxa, ela não me deve mais, ela está melhorando, ela está reparando, ela está espiando, ela está me ajudando, porque eu estou colado nela, ela melhora de faixa vibratória e eu melhoro junto com ela, porque eu não consigo largar dela. Então, a responsabilidade de melhora do espírito obsessor não era do Chico, não era da Casa da Prece, era dela mesma. Então, ela não podia deixá-lo lá na Casa da Prece e ir embora para a casa dela. Ele só melhoraria com a melhora profunda dela mesma. Era a única possibilidade para que ela se livrasse da obsessão e libertasse o seu opressor, libertando a si. Então veja que Deus não tem por que levar como pai o Covid-19 embora. Porque o Covid-19, se for embora agora, ele vai nos devolver a condição de normalidade da qual nós adoecemos, de Covid-19. Então, é nossa responsabilidade nos analisar com obediência, com por que é que isso aconteceu. Tem duas passagens lindas, Janaína, várias, mas eu me lembro agora de 3. Eu me lembrava de 2, eu escutei uma outra aqui. Tem uma passagem em 1 Tessalonicenses 5,18, que diz assim, a tudo dai graças, porque tudo o que vos acontece é do consentimento de Deus.
tudo. E aí tem uma outra passagem bonita em Mateus 10:30, que diz assim: até o cabelo das vossas cabeças estão contadas aos olhos de Deus. Nada vos acontece por acaso, está tudo contado. Então, se a gente não procurou aquele acidente, se a gente não foi imprudente, se a gente fez o nosso melhor, se nós cuidamos com firmeza de propósito, com disciplinamento de alma, de nós, e aconteceu algo que nos tirou a saúde, é importante que a gente reze, busque a cura, se pegue com Deus, faça tudo para melhorar, porque faz parte de uma programação espiritual. Mas que a gente diga: Senhor, por que é que eu contraí essa limitação? Por que é que eu incidi nessa circunstância? Então, fazer um exame de obediência e de resignação nos aprimora enquanto espíritos, porque nada o que nos acontece é sem o consentimento de Deus. Tem uma outra passagem linda em Eclesiastes. Eu tive um professor de teologia, de exegese, do Novo Testamento, e que ele dizia: olha, eu trabalho com o Novo Testamento quase toda a minha vida, mas o livro mais bonito da Bíblia para mim é Eclesiastes, porque é o livro da sabedoria. E aí ele tem uma passagem linda no Eclesiastes, que está no capítulo 3, logo no iniciozinho do capítulo 3, que diz assim: tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do sol. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Há tempo de plantar e há tempo de arrancar. Há tempo de matar e há tempo de curar. Há tempo de derrubar e há tempo de edificar. Há tempo de chorar e de rir. Há tempo de abraçar e há tempo de afastar-se de abraçar. Então, o que é que o Covid-19 veio nos dizer ao mundo? Nunca antes, na história da humanidade, a ciência foi tão negada. Os pesquisadores foram tão aviltados, foram tão relegados, foram tão excluídos de um patamar de confiança, de credibilidade, de atenção. Nunca a ciência esteve tão negada estruturalmente no planeta. A Terra não era mais redonda, esférica, a Terra já era plana, as vacinas já não serviam para nada, elas nos trouxeram até aqui, mas não serviam para absolutamente... Nós nunca estivemos num circuito de caos em relação à humanidade como nós estávamos. O que é que o Covid veio nos dizer em relação às circunstâncias que nos constituíam naquilo que estávamos, ao que chamávamos de normalidade? É para lá que a gente quer voltar? Para aquela condição de intolerância sexual, de intolerância religiosa, de intolerância com as ideias políticas, de eliminação do diferente, de negação da condição do outro, ser um autêntico outro? É para lá que a gente quer voltar? Então, será que rezar para que o Covid vá embora e que Deus tire o Covid-19 do planeta Terra é o que a gente precisa para o momento? Ou é que a gente, ou o que a gente precisa é entender o recado? É entender as razões pelas quais nós chegamos aqui? Enfim, essa tentando aqui caminhar para o desfecho das reflexões da noite de hoje, eu queria falar de providência, não é? São duas coisas que eu queria tirar na direção do fechamento das reflexões da noite de hoje. Os valores que a gente precisa sair dessa circunstância, não é? Que esses valores são, por exemplo, como é que está a minha paciência? Eu entendo o que é resignação, eu entendo o que é obediência, a diferença entre resignação e obediência. Eu consigo entender que essa Covid me fala de uma libertação, de uma passagem, de um novo tempo, de uma nova condição de ser, de cuidado de mim e do outro, de compreendermos-nos no mesmo planeta, sob uma mesma raça, numa mesma direção. Eu dou conta de já ter aprendido isso. Então, paciência, resignação, obediência, desapego. Nós precisamos exercitar o desapego. Estar apegado a formas e modelos de vida
é algo que nos desumaniza em relação ao que nós estávamos apegados. Não é a consumo, trabalho por muito menos, exponencialização do trabalho, distanciamento de uma estrutura de convivência, de aproveitamento da casa, de ser pleno dentro de casa. Nós estamos dentro de casa, estamos com o outro ou estamos escravos de um WhatsApp, escravos de uma rede social, escravos de um aparelho celular, ou nós estamos dentro de casa com o outro, trabalhando a prática do cuidado que nos refina o espírito que somos. Somos plenos e inteiros numa convivência para com quem amamos, para a qual somos agora chamados. Essa é uma questão que a gente tem que pensar também aqui. Então, desapegar-se de estruturas de distanciamento, de alheamento, desse núcleo de pertencimento é algo que a gente precisa pensar. A caridade e o amor, o cuidado com o outro, o cuidado conosco mesmo, a leitura, a disciplina, nós melhoramos em relação a isso. Então esses são os valores que o Covid, como um irmão, um duro irmão que nós recebemos, nos chama a refletir. Essa é a lição que ele nos apresenta em primeiro plano. Mas nós não estamos sós. Nós estamos amparados pela graça do Pai, pela espiritualidade amiga, pela compreensão de que esses flagelos nos chamam à libertação, como diz a questão 740 e 741 do Livro dos Espíritos. Existe uma outra questão linda do Livro dos Espíritos, que ela nos é a 535, nos fala o que já nos diz Paulo em Tessalonicenses, o que nos diz Mateus 10:30, que tudo está contado sob o consentimento de Deus. Nada nos acontece de forma fortuita. Então, boa, Clênio, a benevolência, a indulgência, o perdão, a verdadeira caridade. Como é que a gente está de mobilização dessa caridade? Que pela ausência dela, tanto nos desumanizava. Em relação ao outro, à solidariedade, à concentração, à materialidade, ao apego, ao consumismo, ao enfeiamento, à distância, à contenção de não deixar fluir, trazer mais, sempre mais, alimentando o egoísmo dentro da gente. Então, pensar as redes de solidariedade que o Jean falou ainda há pouco e que eu tanto demorei trazer à baila. Obrigado, Glênio, pela lembrança. Nós nunca fomos, né? Nunca se viu tanto amor. Em diversas formas, nas estradas, para o caminhoneiro, nos prédios, em grupos de apoio, em trocas, em contribuições. Nós nunca fomos... Pode dizer também, William, que assim, que o amor está sendo divulgado, né? Tudo bem que com essa pandemia, obviamente, a solidariedade, o amor ficou mais explícito, mas o amor sempre existiu, só que, infelizmente, nas nossas redes sociais, nos nossos jornais, o amor ele é pouco divulgado. O que não é divulgado é outra coisa que, infelizmente, gera notícia, né? E que as pessoas começam a se alimentar daquela energia negativa. Então, as pessoas têm a impressão de que tudo está piorando, né? Mas não é bem assim. O bem sempre foi... o bem é bem propagado em todas as religiões, em todas as casas. As pessoas fazem caridade, mas não é tão divulgado. Felizmente, está sendo divulgado agora, né? E nos chama a atenção essa questão, porque, veja, que a China é o país que mais andou no processo de organização interna em relação ao enfrentamento do Covid-19. E os dados lá na China mostram que a taxa de letalidade do Covid-19 é em torno de 3,5%. Então, isso nos chama a atenção para várias variáveis, mas, sobretudo, para 3. Uma, pela misericórdia de Deus, a taxa de letalidade da Covid-19 é, em média, 3,5%, tal qual atesta a OMS e o Sistema Público de Saúde chinês. É muito novo esse vírus, a gente não sabe se quem pegou pode contrair uma segunda vez, a gente sabe muito pouco a respeito dele, muito pouco mesmo. Inclusive a taxa de letalidade dele, na China é 3,5%, mas a gente, pelo pouco tempo de presença, de convívio com ele, a gente não tem ainda muitos dados relativos a ele.
Mas isso não significa... Nós vamos chegar perto de 1 hora, não? Obrigado. O Instagram pode nos parar. Isso não significa dizer que é um mal menor, que nós não precisamos nos preocupar com ele, que ele não tem uma mortalidade atroz. Não, não é isso. Mesmo porque quando ele chega e ele encontra outros sintomas pré-existentes, ele leva quase zero a possibilidade de sobrevida. Quando ele chega, cai para menos 18% a condição orgânica de respiração de quem tem asma, por exemplo. Então, a pessoa já tinha asma e contrai Covid-19, a chance dela de manter uma sobrevida ou de escapar é menos de 18%, porque a exponencialização do vírus na afetação da saúde é atroz. Então, veja, eu estou conseguindo circunstanciar o que eu ouço na TV para que o que o vírus realmente é, eu consigo manter o meu equilíbrio emocional, fazer a lição que me compete, que pode não ser a lição da agonia que as redes de televisão se nutrem. Então eu consigo diferenciar uma coisa da outra e ter a autonomia do meu emocional, entendendo qual o recado que de fato eu preciso ler. Então a pandemia também traz essas questões. Por mais que a mídia ajude, informando para que a gente lave as mãos melhor, se trate melhor, dê conta de se cuidar melhor, pelo outro também, pelos profissionais da saúde, pela nossa família, enfim, ao mesmo tempo ela não consegue ainda viver sem aquilo que alimenta o pior da condição humana. No entanto, é isso que eu preciso ver, é isso o cerne, é ver que a mídia alardeia um pouco também, é isso que eu preciso ver, ou a lição é outra que me compete? E o alarde da TV é mais uma lição que eu preciso dar conta, mas que nem é o cerne para o qual eu devo alinhar a minha atenção. Então, fechando, as pandemias são duros irmãos que acometem a humanidade, sempre com a condição da misericórdia. A taxa de letalidade do Covid-19 é 3,5%. De cada 100 pessoas acometidas pela Covid, 80 não são assintomáticos. Desses 80, 20% entram numa rota de falência, de desfalecência orgânica. Então, há um anjo da morte, mas ele conta com o amortecimento da misericórdia do Pai, que não deve fazer com que nós entendamos que é um mal menor. Por ter um quanto de misericórdia exponencializado nele, nós ainda devemos arduamente um aprendizado que nós ainda não conseguimos envidar nos nossos corações, o da solidariedade, o da capacidade de amar, de cuidar da gente e da condição humana, para continuarmos existindo juntos. E nesse amparo, há a espiritualidade. Muito obrigado. Falta 27 segundos, a gente vai voltar para fazer a prece, porque não vai dar tempo, tá? 23 segundos eles vão fechar aqui, estão avisando aqui a gente. Então, depois dessa rodada, a gente podia fazer a prece de encerramento, não era? Pronto, excelente. Excelente, tem tempo. Então, gente, o pessoal aí que está entrando, pode fazer algum comentário, alguma pergunta, antes da gente fazer a prece final, ok? Quem estiver entrando. Lucineide, que saudade, Lucineide. Gil, Jean, Lênio. Dona Lucineide mora nos nossos corações, não mora? Ah, com certeza. Faz Paraíba para sempre. Faz uma falta imensa, Dona Lucineide. Faz uma falta Eugênio. imensa. Certeza. Gente, vocês podem aqui deixar aberto aqui para algumas perguntas. Eu vou lembrar de alguns comentários que fizeram. Eu lembro que a Kelly, né, falou que essa pandemia ela é diferente das outras, né? E ela citou a questão da transição planetária, né? Eu acho que a maioria dos comentários foram respondidos no decorrer do teu comentário. Elidon, um abraço de Natal, claro. Elidon esteve aqui conosco, Yama, fez uma apresentação com a gente lá do Gotas de Luz, o pessoal da Casa do Caminho.
em relação à evangelização infantil. Que Foi bom. bem bacana. Oi, Nilza, quanto tempo, Nilza? Hélida, querido, tem uma companheira de trabalho do Jean, que acabou de entrar aqui, chama-se Ana Emília, que ela é uma referência para a gente no Alto Sertão Paraibano de evangelização espírita infantil e infanto-juvenil. Uma pessoa que trabalha com juventude espírita, é forte também. A gente precisa te colocar em contato com a Ana Emília. Vocês vão ter muita figurinha para trocar, Hélida. Com certeza. Com certeza, com certeza. Nós tivemos naquele evento lá do Sirineus. Foi ano passado? Foi. Ano passado. Teve um encontro com todas as casas, né? Da evangelização infantil. Foi lá no Sirineus. Depois, o bebê era recém-nascido ainda. Depois, Hélida, se te interessar, no meio desse turbilhão de coisas que você deve estar fazendo, se te interessar, a gente passa o contato da Ana Emília para vocês trocarem uma figurinha aí sobre evangelização infantil e infanto-juvenil. Pois é, olha só, interessante, Janaína, que essa questão que você traz para a gente da transição planetária, as pessoas, por vezes, algumas pessoas acham que é o planeta, é o orbe, é o padrão vibratório do planeta que mudará de frequência vibratória naturalmente. Não é. O padrão vibratório do planeta só muda de frequência vibratória se os seres que irradiam dentro dele alteram a sua frequência vibratória. Então a gente lembra pelas bem-aventuranças que os mansos herdarão a terra. Nessa direção da mansuetude, a gente vai alterando a condição do planeta, o padrão vibratório do planeta, harmonizando a psicosfera do planeta, e essa transição vai se dando. Essa transição não é compulsória, essa transição depende do padrão vibratório dos seres que aqui existem, que aqui estão. Se eles demoram, serão desterrados para outros orbes que estão em processos de formação. E aqui continuarão aqueles que conseguem alinharem-se à melhoria do padrão vibratório do orbe. Então, a transição planetária depende da nossa transição em relação à nossa melhoria da frequência vibratória que emanamos no planeta. Pergunta para fazer, nosso irmão Iama. Então era isso mesmo, né, Janaína? Eu quero agradecer mais uma vez aos benfeitores, mentores do Gotas de Luz, essa irmanação de corações em torno da doutrina, por essa ocasião da gente estar aprendendo a fazer esse trabalho de modo remoto, de modo online. Eu, pelo menos, estou me alfabetizando. Tudo que eu conseguia fazer tecnologicamente era digitar texto em Word e alimentar o sistema acadêmico da UFCG. Era tudo que eu conseguia fazer. Nada absolutamente. Mas agora tem o SEI, viu? O SEI não é tão fácil não, viu, Iama? Eu não consigo ainda operar o SEI, não consigo ainda. Era tudo que eu conseguia fazer. Agora a gente está melhorando com o planeta em relação a essa apropriação de mais uma frente de trabalho, de mais um domínio, uma habilidade. Quero agradecer os mentores e o pessoal do Reencontro, uma casa que é a minha casa, né? Eu sou paraense, de Belém do Pará, e vivi e trabalhei em 3 casas espíritas que me foram muito caras na minha constituição espírita, e a partir de lá eu aprendi a amar tanto o Reencontro. Muito obrigado pela acolhida, Reencontro. E nós que agradecemos. E o pessoal que aqui está conosco. Muito obrigado pela atenção, por essa irmanação de corações e vibração. Muito obrigado, que Jesus e a espiritualidade amiga sejam conosco sempre. Eu que agradeço, nós do Núcleo Espírita Gotas de Luz agradecemos o Iama, né? E assim, a gente fica muito agradecido, muito feliz, né, por essa conexão, por essa harmonia que nós estamos tendo entre as casas espíritas. Ainda mais agora eu estou com contato também com nossos 2 irmãos aí, Marcos e Eugênio,
E, assim, eu acho que esse momento da pandemia é um momento também das casas espíritas se unirem mais, não só ficar, não só entre as cidades, mas entre uma única cidade, mas entre as cidades, né? Quem sabe um dia a gente vai fazer um evento bem bacana. Eugênio aí, outros falaram, Elidon também falaram que querem também o contato da Ana, como é o nome, Ana? O nome dela, da evangelizadora infantil? Ana Emília. Ana Emília, né? Quem sabe a gente não faz um evento juntos, né? Vai ser bem bacana, com a graça de Deus. Mais uma vez, muito obrigada, Uyama. Obrigada a todos os nossos irmãos aí do Reencontro, nossos amigos do NEAC, dos Sirineus, da Casa do Caminho, né? Nossos irmãos aí de todas as casas espíritas, os nossos irmãos que estão aqui participando, que são simpatizantes da doutrina. Ficamos muito felizes com mais esse momento de paz e de amor. Então, vamos fechar os nossos olhos, mentalizar o Mestre Jesus, entrar em contato com a espiritualidade amiga e agradecer. Agradecer por esse momento de estarmos aqui reunidos, em nome do Cristo, em nome dessa doutrina maravilhosa. Possamos, ó Pai, cada vez mais sermos verdadeiramente os trabalhadores da última hora. E possamos realmente fazer a reforma íntima, e possamos progredir e auxiliar todos os nossos irmãos. Pedimos a proteção de todas as casas espíritas que possam continuar o seu trabalho de propagação do Evangelho do Cristo, seja presencial, seja virtual, mas que possa tocar os corações e auxiliar todos os nossos irmãos, sejam eles encarnados ou desencarnados. Agradecemos a espiritualidade amiga, todas as casas espíritas, que nos ampara, que nos ilumina, que nos auxilia em mais um trabalho. Agradecemos ao Pai por esta encarnação e pelos desafios, até mesmo pelo Covid-19, o que nos faz refletir e melhorar. Que seja sempre feita a vontade do Mestre Jesus, hoje e sempre. Que assim seja. Meus irmãos, muito obrigada pela presença de todos. O Uyama, mais uma vez, muito obrigado. Nosso amigo Wilton, que entrou, chegou aí, estamos morrendo de saudade, Wilton. Tem que botar uma internet boa para a gente poder fazer umas lives também. Obrigada, gente. Obrigado, Uyama. Estamos encerrando aqui mais uma reunião pública do Gotas de Luz. Obrigada a todas, obrigada a todos. Até domingo que vem. A gente, o Thales acabou de entrar, ele e a esposa, Márcia, acabaram de ter uma bebezinha. Que Maria abençoe com saúde e iluminação divina, a bebezinha que chega aqui para essa encarnação. Nesse momento de esperança, de amor, que o nosso planeta, de renovação. Parabéns, papai, Thales e mamãe. Quem não... Paz.